Alô, devoto, que alegria ter você junto com a gente. Sabe onde? Eu tô aqui, ó, no Switcher, que é onde acontece todo o comando da nossa programação ao vivo. Pode ver aqui ao redor, ó, todos esses equipamentos, essas telas, gerenciando tudo para que a nossa programação vá ao ar. Aqui acontece o controle das câmeras, o controle do áudio, dos estúdios, de tudo aquilo que vem ao ar na nossa programação ao vivo aqui na TV Pai Eterno. É claro, aniversário de 6 anos da TV Pai Eterno. Trouxe você para conhecer esse cantinho especial. Aproveitei, viu? Um breve intervalo de folga dessa equipe aqui foi ali tomar uma água entre uma programação e outra para mostrar para você de pertinho onde essa mágica da programação ao vivo sempre acontece. E acontece, sabe por quê? Porque aí do outro lado a gente tem filho, filha do Divino Pai Eterno, que é generoso, que colabora com esta obra, que faz de tudo para fazer a sua contribuição mensal e para fazer valer a pena, viu? Toda essa nossa programação. Sem você, não seria possível evangelizar, chegar a cada cantinho do nosso país por meio da TV Pai Eterno. São 6 anos, minha gente, de programação 24 horas no ar. Isso é uma vitória, é um sucesso, é um motivo de alegria e a gente tem muitas graças para agradecer e para devolver, né, para falar ao Pai Eterno de tudo aquilo que a gente recebe diariamente aqui na TV. Tanto nós que trabalhamos, como você aí do outro lado, histórias de vida que mudaram, pessoas que se sentiram tocadas pelo amor do Pai Eterno, que se converteram, que foram curadas. Ai, gente, é muita história boa. E por falar em história boa, eu quero falar para você que se ainda não faz parte da nossa família, vem junto com a gente fazer parte dessa família de amor. Ligue agora pelo 62 3506 9800. E é essa família que ajuda a expandir a TV Pai Eterno, ajuda na construção da nova casa do Pai, nas obras sociais redentoristas. Sabe aquele forro que está sendo colocado lá no nosso santuário? É a família de amor também que colabora para que o santuário fique cada dia mais confortável. Se você não faz parte dessa família, ligue agora, 62 3506 9800. Só tá faltando você por aqui, viu? Mas por falar em história que emociona, que toca o nosso coração, hoje a gente vai conhecer mais histórias de colaboradores que estavam aqui no início de tudo. Sabe quando a primeira câmera foi ligada, quando a primeira luz foi acesa, quando a primeira transmissão foi ao ar? Ah, são essas histórias que a gente vai conhecer hoje. Um dos mais antigos colaboradores da associação, que é o Sebastião Mota, ele que é coordenador técnico. Seja muito bem-vindo, viu, Tiãozinho? Tiãozinho, antes da gente falar da sua presença na associação, queria relembrar um pouquinho o mundo da televisão. Como é que entrou assim esse mundo da técnica, da televisão na sua vida? Eu fiz curso técnico e sempre tive interesse em trabalhar na área de radiodifusão. Meu destino era a rádio, mas acabou dando certo ir para a TV e me apaixonei por esse mundo. E estou nisso aí há quase 40 anos. E tem muita história. E tem tanta história, gente, que o Tiãozinho estava me contando agora que antes dele ser um colaborador, ele já transmitia, estava presente nas romarias, não é isso? Conta um pouquinho dessa realidade. É porque eu trabalho em emissoras de TV locais, né? E a gente fazia cobertura, transmissão durante a festa, missas e matérias ao vivo e etc. Sempre tive envolvido nisso. Inclusive já fui morador de Trindade, que desde a minha infância a família acompanha a romaria, né? E acabou que a TV me levou de volta para Trindade, através do trabalho, passei a fazer eventos, cobertura de eventos. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar nesse projeto que nasceu a produtora Pai Eterno, eu fui convidado e iniciei. E a primeira transmissão ao vivo que a gente fez com estrutura própria, e fui eu que fiz a montagem e tô aí, do início até hoje, estamos aí firme. Como que era a situação assim, quando você chegou? Quando cheguei, o equipamento tinha sido adquirido e precisava de alguém para montar a estrutura.
colocar isso para funcionar. E me proporam isso e eu o fiz, né? E de lá para cá tem muita história, foi só evolução, só crescendo. Começamos com as missas dominicais, foi isso? Exato, missa só aos domingos. E depois evoluiu para o quê? Para as novenas? Aí começou a ter novenas e a quantidade de missas foi aumentando, passou a ser mais dias na semana e chegou a situação de ter, antes de ser TV, a gente tinha transmissão de manhã e à noite pela Rede Vida, né? E os fins de semana mais vezes, né? Mas eu, desde aquela época, eu imaginei, isso aqui vai crescer muito. Um dia vai virar uma emissora. E toda vez que eu ia fazer requisitar a compra de algum equipamento, eu já imaginava, pensando lá na frente, que um dia ia virar uma TV. Tanto que quando a gente chegou ao ponto de virar TV, não foi tão traumático, né? A gente já tinha algumas coisas e isso ajudou muito na questão financeira. E como que é pro Tião, que já era um devoto do Divino Pai Eterno, já conhecia essa devoção, hoje poder ter mais que um trabalho, que o seu trabalho aqui dentro é uma missão de levar esse amor do Pai a tantos corações. Você faz parte disso, Tião. Como é que é se fazer parte dessa equipe? É muito gratificante, porque eu desde criança, quando eu morava no interior do estado, a gente, no meio do ano, o passeio nosso com minha mãe era todos virem para a Trindade, né, acompanhar a Romaria. E na medida que cresci, profissionalizei e acabei voltando para a Trindade. Eu tive lá, na minha infância, eu morei alguns anos lá e voltei para a Trindade para participar desse projeto grandioso. E me sinto muito feliz e honrado de poder estar participando disso. Andrei, seja bem-vindo na Alô Devoto, uma alegria acolher você. Obrigado, oi Vanessa, oi a todos os telespectadores. É uma alegria também estar aqui, sempre podendo participar do Alô Devoto, podendo contar um pouco do nosso dia a dia, da nossa história para quem está assistindo. Gente, vocês que acompanham a TV Pai Eterno, com certeza acompanham a novena do Divino Pai Eterno, que é o nosso carro-chefe. Sabe quem editou a primeira novena? Está aqui ao meu lado. Andrei, me conta, como que foi assim a sua entrada, a sua chegada, né, para colaborar com essa missão do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno? Bom, foi em 2007, assim, mais precisamente no dia 1º de janeiro de 2007. Eu lembro que até direitinho, que era 4h30 da manhã, eu estava lá no santuário. Olha só! Que tinha missa antes das 6, começava, eu estava lá. Mas foi isso, assim, em 2006 começou a conversa, né, porque precisavam iniciar um trabalho novo, porque já existia um ano antes, mais ou menos, tinha começado as transmissões das missas. Em canal local? Em canal local, aqui de Goiás. Futuramente a gente foi para a rede nacional, mas até então canal local. E aí queriam dar um passo a mais, que é a criação de novenas, né, que é mais especificamente a novena dos Filhos do Pai Eterno. E aí correram atrás de um editor, aí através de uma indicação, até eu estava na faculdade ainda, me acharam, eu topei e vim, e aí no dia 1º de janeiro de 2007 eu vim para poder dar início a esse projeto, da novena dos Filhos do Pai Eterno. E como que era tudo no início? Quando você chegou, onde que vocês trabalhavam? Como que era a estrutura? Era literalmente uma salinha no subsolo do santuário. Na verdade, hoje ainda existe esse local no subsolo, né, onde são feitas as transmissões, né, os equipamentos ficam lá, os operadores estão lá, mas era uma sala menor. E também se fazia esse trabalho lá de transmissão, que a gente chama de switcher, né? E dentro da sala do switcher tinha um computador que eu ficava lá, era na edição. E então você participou das primeiras gravações, de pensar esse projeto para que pudesse ir aí para a rede nacional, as novenas. Exatamente. Havia apenas a ideia, né? A gente quer fazer um programa para passar na rede nacional de oração, de testemunho, né? De liturgia, né? Que tem as homilias também. E aí a gente foi desenvolvendo isso, né? Como é que vai ser? Vai ser um cenário aqui embaixo, vai ser lá na igreja. E aí a gente começou as gravações, né? E aí foi feito o primeiro programa, o primeiro que a gente chama de piloto, né? Eu editei lá, o pessoal gostou, aprovou, todo mundo adorou, e daí em diante a gente... Se não me engano, eu posso estar errado, mas se não me engano até foi bem próximo da Romaria isso, assim, que estreou o primeiro programa, sabe? Gente, o Andrei veio tão preparado, mas tão preparado para essa nossa conversa, que ele me trouxe aqui, alguns crachás da Romaria. Esse aqui, por exemplo, Andrei, é um dos primeiros que você tem físico, porque você tem
de maneira digital, outros, não é? Assim, a gente não consegue guardar todos, mas eu escaneei, tirei foto, eu tenho todos, né, comigo. Mas esse aqui, se não me engano, é de 2017, eu acho. Segura aqui para mostrar o próximo, por gentileza. E temos aqui esses outros dois, ó. Como que é participar, trabalhando, muito mais do que como profissional, mas como missionário na Romaria do Divino Pai Eterno? Eu diria que a Romaria é o nosso ponto alto do ano, né? A gente trabalha o ano inteiro, vamos dizer assim, para poder estar naqueles 10 dias. Esperando perto esse do dia. devoto, ali, sentindo de perto aquilo. E é um momento mais gratificante, não adianta. Assim, eu não vou falar, nossa, dá trabalho, meu Deus. Porque a gente nem sente isso. Quando a gente está lá, a gente vive aquilo. A gente vê de perto os milagres acontecendo, as pessoas vindo lá agradecer, principalmente, as graças que elas receberam. E isso, assim, não tem como você não ficar emocionado com isso o tempo todo. Até tem uma história, assim, conta. A vida é feita de momentos alegres, mas também é feita de momentos, às vezes, que são difíceis, né? Então, na Romaria de 2022, se não me engano, eu estou falando isso para mostrar a emoção que a gente sente de estar lá, né? Na Romaria de 2022, foi o primeiro ano que a gente fez a Romaria presencial depois da pandemia. E, nossa, tiveram momentos tão particulares, para não falar difícil. Por exemplo, eu precisei acompanhar de perto um vídeo que era surpresa para todos que estariam lá, né? Que é um momento que a gente ia fazer uma homenagem àqueles que faleceram durante a pandemia, né? Então, eu me lembro bem que a gente pegou imagens do Padre Jesus, do Padre Ângelo, né, dentre outros. E aí, quando eu assisti, o Everton, nosso editor, foi editar o vídeo, né? E aí ele foi mostrar aquilo pra mim, e no meio da Romaria, aquela coisa toda, né? E aí eu comecei a assistir o vídeo, e aí começava com uma música, e aí o Padre Jesus falava assim, Nossa vida é um processo. Lança-se a semente na terra, lentamente ela brota e vai produzir frutos. E ele havia feito isso, né, a vida dele toda. E aquilo toca a gente de uma maneira tão forte que eu fiz isso que eu tô fazendo agora aqui. Ter esperança mesmo sem ver o final. Viva a vida! Como é bom, né, gente, sermos edificados por essa história de evangelização e história de amor do Divino Pai Eterno. É Ele que nos une, é Ele que alcança os corações e a Ele nós devemos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Viva o Divino Pai Eterno por 6 anos da nossa TV no ar. Amanhã a gente volta, viu? Contando mais boas histórias para você. Até amanhã!